Você e a Thaís sabem, porque a gente conversa bastante aqui, que nós temos alguns projetos relacionados à redução de jornada de trabalho que estão tramitando na Câmara e no Senado. Nessa semana, passou em uma comissão do Senado uma proposta de emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho. Esse vai ser o assunto para a participação hoje do colunista de economia do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, o professor Paulo Rabelo de Castro, que já está conectado conosco. Professor, bom dia. Quais são as suas considerações aí sobre o tema? Seja bem-vindo. Olá, Pedro, Thaís, meu Cláudio Humberto, bom dia a todos que nos acompanham aí pelo Jornal Gente e também nos assistem pela Band News TV. Olha, Pedro, essa proposta que acaba de ser aprovada em nível da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal acolhe uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda constitucional provinda da autoria do senador Paulo Paim, que é um senador gaúcho muito conhecido pelo levantamento de bandeiras a favor do trabalhador brasileiro. Como, aliás, todos nós torcemos pela melhoria das condições do trabalho e do trabalhador no Brasil. Dentro dessa generosidade, a proposta altera uma regra constitucional. Vou dizer qual é a regra atual, que está escrita na Constituição no momento atual, que é a limitação da jornada de trabalho a uma escala 6:1. Essa escala 6:1, entenda-se o seguinte: trabalho em 6 dias, descanso em 1 dia. Ou seja, uma regra a gente chamaria de bíblica, porque na Bíblia diz que Deus fez o mundo, né, em 6 dias, né, e descansou no 7º dia. Daí toda essa tradição imemorial de que nós devemos descansar pelo menos 1 dia por semana. Isso é bom para a saúde física e mental. Quanto à regra 5x2, é a chamada semana inglesa, que já foi introduzida como uma conquista de trabalhadores, e isso é muito comum em todas as atividades, vamos dizer assim, de escritório e na maior parte dos setores de indústria. 5x2 é o descanso que normalmente cai no sábado e no domingo, sendo que em muitos segmentos também tem escalas para trabalhar também nos sábados e domingos. Inclusive os jornalistas, que muitas vezes têm também os seus jornais que não param no sábado e domingo. A partir dessa situação que é atual, que é limitada a 6 dias de trabalho por 1 de descanso, surge a emenda do senador Paulo Paim, que é a de limitar em 5 dias de trabalho por 2 de descanso. Ora, isso aí já, de certa forma, atropela diversos segmentos, principalmente do comércio e do setor de serviço. Vou citar, por exemplo, o setor supermercadista, onde as escalas normalmente são de 6 dias por semana. Isso, obviamente, não teria problema nenhum se, com a diminuição dos dias trabalhados, diminuísse também o rendimento mensal, para que não houvesse um impacto sobre os custos de produção da indústria, do comércio. Só que a PEC prevê uma coisa que eu também queria para mim, que é diminuir o tempo trabalhado, inclusive reduzindo o máximo de horas de 44 para 40, imediatamente após a entrada em vigor da lei, e depois a emenda Paulo Paim contém também a seguinte cláusula, de que durante 4 anos haveria também a queda do número de horas trabalhadas de 40 para 36, no sentido de que no segundo ano de implementação seria 39 horas, depois 38, 37, para parar num máximo de 36 horas, ou seja, menos de 8 horas de serviço nos 5 dias trabalhados. Na medida em que seja implementado sem nenhuma acomodação
do valor do salário hora, nós teremos, na realidade, um aumento do salário por hora trabalhada e, portanto, um aumento dos custos de produção. Eu não preciso fazer aqui as contas, porque todos que têm qualquer noção de como é que se organiza um setor produtivo qualquer sabe que se a gente retirar a gente da linha de produção ou da linha de atendimento aos clientes, vamos ter que repor com mais pessoas ou então diminuir o tempo de trabalho. Ou, se for numa indústria, diminui um turno, se for no supermercado, diminui o número de horas em que o supermercado está aberto ou diminui o número de dias em que esse negócio, essa farmácia, essa padaria vão ficar abertos. Aí já começa a atrapalhar o consumidor. Portanto, eu faço essa primeira ressalva, muito importante, que diminuir o tempo de trabalho em relação ao lazer, que é algo que todo mundo gosta, e não diminuir também proporcionalmente a remuneração, significa um ganho que todos nós queremos. Daí o fato de que, quando perguntados em pesquisas de opinião, praticamente a maioria responde: não, eu gostaria de ter uma diminuição dessa escala 6:1 por uma escala 5:2, ou até existe uma PEC também tramitando de uma deputada chamada Érica Hilton, que aí já radicaliza, que é transformar a escala numa escala 4:3. E, portanto, aí, obviamente, há também uma escalada, junto com essa diminuição de escala, uma escalada dos custos de produção e que, obviamente, acabaria sendo um bumerangue contra o próprio trabalhador. E por quê? Porque o trabalhador, na realidade, vai acabar sendo despedido, não todos, mas o empregador vai ter que fazer uma adaptação, diminuindo o número de pessoas com quem ele pode contar para acomodar o aumento do custo de produção e, portanto, ter um efeito recessivo, eventualmente, na economia, que não estava na programação do parlamentar, que generosamente começa a tramitar essa PEC na direção de diminuir a quantidade de trabalho no Brasil. Então, doutor Paulo, muito bom dia, bem-vindo aqui outra vez. Eu queria bom dia, Cláudio. Ponderar o seguinte: o senhor nos traz uma visão que é absolutamente necessária do ponto de vista do impacto disso nas relações de trabalho e nos custos da produção. Mas que coisa, né? A tristeza de propostas dessa natureza é que vivemos num país que, ao contrário, exige, né, precisa que nós trabalhemos cada vez mais e não cada vez menos. Não é? É um país que precisa de trabalho para superar suas dificuldades. Só para citar como um exemplo recente, a China, por exemplo, né? Esse exemplo que eu quero citar, a China comunista adotou uma escala na área de tecnologia e que permitiu uma escala de trabalho, enfim, bastante dura, mas que permitiu essa transformação espetacular que a China passa nessa área da tecnologia, que na China era chamada de escala 996 ou 996, né? Trabalho de 9 da manhã às 9 da noite e 6 dias por semana, com apenas um de descanso. Então essa é uma jornada que, por exemplo, é a minha, 12 horas de trabalho por dia. Muitos dos jornalistas brasileiros, se não a maioria, têm uma jornada semelhante a essa. Mas foi exatamente essa jornada chinesa que permitiu essa incrível transformação da economia chinesa. E aí, enquanto temos exemplos dessa natureza, aliás, eu quero dizer que a China já proibiu essa jornada, desde 2021 que já não fazem isso, mas enfim, eles já tinham conquistado tudo que o trabalho intenso acabaria proporcionando àquele país, né? O Brasil precisa de gente trabalhando, não é não, professor? Com certeza, Cláudio. Nós temos que ter, na realidade, uma ética de trabalho. O lazer é fundamental, como eu disse, iniciei dizendo, é fundamental a saúde física, mental e emocional
de todos os brasileiros. E eu acredito que quem exagera também na sua dedicação ao trabalho, com obsessão, acaba muitas vezes prejudicando a sua saúde. Eu também quero lembrar que lá nos primórdios da evolução da humanidade, trabalhava-se praticamente de modo ininterrupto, não havia nem parada de fim de semana. Essa noção de fim de semana é uma noção moderna. As pessoas trabalhavam simplesmente todos os dias. Aliás, na área rural, e a maior parte das pessoas trabalhava no campo, o campo não espera. Não existe fim de semana para você tirar leite da vaca, por exemplo. Todo dia é dia de trabalho. Você pode até ter no domingo a ida à igreja, mas era uma parada apenas para uma reflexão e depois a volta ao trabalho. Hoje em dia, o homem moderno já desfruta de condições que são excepcionais em relação a todos os sacrifícios históricos pelos quais nós passamos, e eu acho que a gente pode usar o termo conquistas. São conquistas da humanidade que a gente não tenha mais que ter uma jornada de 12 horas, até de 14 horas. Você vai dizer, né, Cláudio? Mas eu, às vezes, tenho jornadas de 12 horas. Eu imagino que Thaís, o Pedro, que acorda cedíssimo, também, provavelmente, se somar todas as horas, vai ter trabalhado isso. Eu, hoje, acordei um pouco antes das 5 horas da manhã para corrigir um trabalho que tem que entregar a um cliente. Portanto, a minha jornada hoje, isso não é muito raro, é comum, começou às 5 horas da manhã. Eu, obviamente, até de noite vou fazer o jornal da Band News às 7h30, vou estar trabalhando, aí eu acho que vou fazer mais de 14 horas de trabalho. Mas é um trabalho intelectual. No caso de esforço físico, não é, Cláudio? Vamos concordar que após 8 horas de trabalho, o corpo já está moído. E, portanto, 8, 9 horas de trabalho é o máximo que a gente aguenta quando o esforço é físico. Portanto, o que eu estou chamando a atenção? É que a rigidez dessa PEC, no sentido de estabelecer lazer, é uma rigidez burra, porque as situações são diversas, dependendo do tipo de atividade sobre o qual estamos falando, indústria versus agricultura mecanizada versus agricultura familiar, setor de serviços que exigem um trabalho mais intenso. Tudo isso invoca a palavra-chave que não está nessas PECs, que não está nessas propostas de legislação, mas que deviam constar. Qual é a palavra-chave? Flexibilidade. Nós deveríamos deixar para os acordos coletivos de trabalho e para as relações bilaterais o detalhamento de quanto se vai trabalhar. Você fez um acordo com a Band no sentido de que você tem uma dedicação ao trabalho que entra em horas diversas. Eu sei que você está agora cedinho e mais tarde, às 7, 8 horas da noite, você vai estar de noite. Eu te encontro lá, às quartas-feiras. E se você tivesse uma rigidez na sua contratação, a Band estaria ilegal na contratação. É preciso que haja flexibilidade. A segunda palavra-chave é produtividade. Você se referia a isso. Se nós não estabelecermos, junto com esse eventual ganho em lazer, também estabelecermos uma escala de ganho de produtividade, para isso nós precisamos aumentar os cursos de capacitação da força de trabalho, coisa que pouco se ouve falar aqui no Brasil, e a capacitação tem que ser generalizada, desde as tarefas mais simples, mais rudimentares, até as tarefas mais especializadas. O que vai acontecer? Nós vamos cada vez mais forçar o empresário a acelerar o processo de automação, de robotização. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas para quem o PT quer dar lazer, porque ele quer dar qualidade de vida? São palavras vazias. Na realidade, ele está provocando uma evasão do trabalho e está trabalhando para que haja uma expulsão do trabalhador e da força de trabalho e a sua substituição por máquinas,
Se você for em muitos supermercados, o que está acontecendo? É o próprio consumidor que passa as suas mercadorias e os caixas dos supermercados estão sendo substituídos largamente pela tarefa que o consumidor mesmo pratica, ao ele se despachar e ele mesmo passar com as mercadorias e pagar, como também isso já está sendo adotado em lojas, departamentos, e eu estou solicitando um único caso de substituição acelerada, e vai ser mais acelerada com a inteligência artificial, de homens por máquinas e robôs. Nós temos que tomar muito cuidado se nós não estamos criando uma armadilha traiçoeira contra o trabalhador brasileiro a título dessa bondade que vem em ano eleitoral. Está na cara que esse partido quer fazer uma campanha no ano que vem dizendo que deu tudo para todos a troco de nada. Só que não existe almoço grátis. Nem almoço grátis, nem também lazer grátis. O lazer das pessoas, a não ser para os corruptos e os ladrões, a gente obtém o lazer a partir do trabalho. Primeiro a gente trabalha e depois a gente descansa. Deus fez isso. Primeiro trabalhou, depois descansou. Ninguém descansa para depois trabalhar. O princípio ético é o do trabalho. O que governa as nossas vidas é o esforço para o aperfeiçoamento pessoal, e o aperfeiçoamento pessoal vem pelo esforço do trabalho. Professor Paulo Rabelo de Castro, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Foi muito bom, viu, ouvi-lo, professor, sobre esse assunto. É um assunto que acho que domina debates também, é assunto sobre o qual as pessoas falam, e acho que isso abriu aqui uma nova frente de discussão. Até a próxima, professor. Obrigada, hein? Muito obrigado, Thaís. E fica, de fato, esse alerta ao Congresso Nacional em 2026. Cuidado para não entregarem para os brasileiros um cavalo de Troia, a título de aumentar o lazer e a qualidade de vida do trabalhador em casa. O que nós vamos é abrir um grande buraco para jogar trabalhadores no desemprego.